Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra, dia 30 de outubro. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 45, versículo 22. O Senhor diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Aqui eu gostaria de perguntar, e essa pergunta vale para você e para mim: para onde temos olhado no nosso dia a dia? Para as pessoas, para os problemas, para as dificuldades, para as impossibilidades? Eu sei que a tendência da nossa carne é esta mesmo. Por isso que nós devemos nos esforçar em buscar a face de Deus. Olha o que ele nos diz. É olhando para ele que seremos salvos. Além da realidade já muitas vezes cruel que nós enxergamos, ainda existe o nosso adversário que fica ao derredor procurando a quem tragar com suas mentiras, enganos e insinuações. Se não olharmos para Deus, queridas, facilmente nos perderemos. Nós precisamos ajustar nosso foco hoje. Como uma câmera que a gente pega e está toda embaçada ali, que a gente vai ali ajustando até ver a imagem perfeitamente. Isso, assim, temos que fazer em nossa vida. Porque olhando para os outros, nós corremos o risco de abandonar a fé. Porque é assim o que temos ao nosso redor. O que nós temos ao nosso redor? Precisamos olhar para o Senhor. A gente vê que, veja, que na história do povo de Israel, o povo de Israel foi levado cativo. Só que antes de ser levado cativo, Deus deu uma palavra para eles: eu vou trazer vocês de volta. E aí eles foram espalhados pelas nações, era a palavra de Deus, não, né? Eles desobedeceram, foram espalhados. E a palavra continuava sobre eles: eu vou trazer vocês de volta. Então, assim, mesmo em outras nações, mesmo escravos, mesmo cativos ali, e convivendo com pessoas que adoravam os outros deuses, que eram incrédulos, eles precisavam olhar para o Senhor. Quem vocês acham que voltou para Jerusalém? Aqueles que permaneceram. Muitos dos que saíram cativo não voltaram. Muitos. A gente vê que, além dos anos, né, que se passaram, pessoas morreram, mas o foco de retornar, de voltar, não foi para todos. E ver que Deus desperta através do povo dele cativo em outras terras. Deus ainda desperta as nações, porque vai falar aqui neste capítulo ainda que no versículo 23, e ele fala: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. As pessoas conheceram Deus através desse povo estar cativo. A gente vê o exemplo do rei Ciro, que foi usado por Deus ali para promover o retorno do povo a Jerusalém. E aí você vê todo um processo que havia para o povo passar, e às vezes a gente fica reclamando do nosso processo, sim, porque a gente não entende nada. Não. Por isso que Deus fala: não olha para o processo, olha para mim. O processo tu passa, os olhos tu mantém em mim. É passando, né? Como dizia nosso irmão Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor, exaltando a Ele que é soberano sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele é o Deus poderoso. É um processo difícil? Sim, porque a nossa carne grita. As vozes ao nosso redor gritam. O Satanás está lá só oferecendo coisas, enganando, mentindo para poder tirar a nossa atenção. Pense, você tentando prestar atenção em algo e barulho em volta, e gente chamando atenção. É isso.
o dia a dia. O mundo espiritual está assim. E aí Deus fala: olhe para mim e você vai ser salvo nessa situação. Quando menos esperar, você vai ver minha mão. Aí entra algo muito importante: decisão. Tenho comentado isso esses dias com algumas pessoas à minha volta, que de tudo que a gente vive, a decisão que tomamos é que define. Porque crer em Deus, por exemplo, eu não consigo fazer ninguém crer, você não consegue fazer ninguém crer. Cada um tem que decidir crer. A mesma coisa para qualquer outra ação, né? Uma ação genuína, porque alguém que é forçado a fazer uma coisa acaba fazendo, mas uma ação genuína, de motivação própria, é decisão. Então, amar a Deus é uma decisão, crer em Deus é uma decisão, seguir a Deus é uma decisão. E é com a diversidade, é com o jeito que você está mesmo, com as suas falhas, com tuas falhas, teus fracassos, desânimos, mas você decidir ouvir a voz de Deus, decidir olhar para Deus, vai mudar o destino. Vai nos salvar, não somente, né, a salvação que nós adquirimos para a vida eterna, mas salvar das ciladas do inimigo nessa terra, que querem nos afastar, nos fazer incrédulos. Porque as pessoas têm perdido a fé? Porque o amor das pessoas tem se esfriado? Porque as pessoas têm se afastado de Deus? Por causa justamente disso. Porque sim, olha para o lado, porque A, porque B, porque aquele pastor fez isso, porque aquele líder fez isso, porque aquele dirigente fez isso. E aí fica olhando para um, para outro, para outro. E quando vê, já está longe de Deus, já não tem força para caminhar, não tem força para voltar. Mas se essa palavra está te alcançando hoje e você, esta pessoa, Deus ainda está no mesmo lugar. E ele diz para você: não importa de onde você estiver, olhe para mim. Olhe para mim. Porque Deus está presente. Deus está presente. Os nossos olhos podem estar distantes. Sabe o olhar distante? Aquele olhar distante que quando você está conversando com a pessoa e você está olhando até ali, a pessoa está ali, pertinho, mas você está olhando tá tão distante assim, que você não está vendo a pessoa e a pessoa te chama a atenção assim? Pois é, Deus hoje está te chamando a atenção. Ei, seu olhar está vago, se perdeu. Olhe para mim. Olhe para mim e serei salvo. Todos os termos da terra, ou seja, não importa onde você estiver. Eu não sei onde vai chegar esta palavra, mas não importa onde você estiver. Se você decidir olhar para o Senhor hoje, Deus pode te salvar dessa situação que você está, deste momento, Deus pode te salvar. Porque a gente não pode dar ouvidos que o inimigo fala: não, você já está muito longe. Ah, não, você já pecou demais. Ah, aí é onde tu está. Queridas, como eu sempre falo aqui, eu gosto de compartilhar, eu falo do que Deus fez na minha vida, porque eu, eu gosto de compartilhar o que Deus faz. Jesus faz. E eu falo sempre que quando eu estava lá no fundo do poço, né? Aquela frase, só resta olhar para cima. E foi nesse olhar para cima, foi olhar para Deus, que eu vi a saída, que eu vi a solução. E Deus fez. Deus me tirou de lá do fundo do poço. Ah, e mudou toda a minha história. Então, permita, sabe? Pega, dá uma esfregadinha assim nos olhos. Sabe quando os olhos estão embaçados? Dá aquela esfregadinha assim. Fala, peraí, deixa eu ajustar aqui, porque Deus, ele está aqui, onde eu estou, peraí. Deus, eu tô aqui, sabe? Chama a atenção dele ali. Ó Deus, olha para mim. Eu tô olhando para o Senhor. Ah, querido, o que vem pela frente, você já sabe que Deus é poderoso para fazer ou melhor, você nem sabe, eu vou falar para você, na verdade você nem sabe o que Deus tem para fazer, porque quando o Senhor me tirou lá do fundo do poço, eu nem imaginava que ele ia fazer muito além do que eu podia imaginar. Ah, e ele tem isso para você também, querida. Muito além do que você pode imaginar. Deus tem para fazer na tua vida. Deus tem para fazer através da tua vida. Então, olhe para Ele. Olhe para Ele hoje. Hoje. Ajusta aí o foco, a lente. Ajusta o foco. E veja
que o Senhor tem para fazer na tua vida. Vamos orar, querida? Senhor, só tu és Deus sobre todas as coisas, soberano e fiel, justo e verdadeiro. Nunca houve, nem jamais haverá outro como o Senhor. Que os nossos olhos permaneçam em Ti, pois em Ti há salvação para nossas almas. Seja sempre nosso alvo e bússola. Amém. Amém, querida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus hoje. Obrigada por ter estado até aqui. Compartilhe esse áudio nos grupos onde você participa, onde você quiser, tá bom? Onde você desejar, que essa palavra alcance outros mais corações, e que a palavra do Senhor que transforma possa transformar muitas vidas para a glória dele. Amanhã nós estamos aqui de volta. Obrigada. Cada uma que tem chegado aqui nova no canal, seja bem-vinda. E amanhã estamos de volta com mais um devocional e eu espero por você. Até lá.